Olá, eu sou Augusto Gerim e esse é o Ateliê Oral Odontologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma fase muito importante da vida da mulher, que é quando ela está grávida. Mas será que durante esse período ela tem que deixar de ir no dentista? Só se ela for doida? Primeiro eu gostaria de deixar bem claro que toda paciente grávida deve e pode ser atendida pelo dentista, não importa em que período de gestação ela esteja. Existem alguns tratamentos que a gente deixa para depois, em alguns momentos a gente já vai falar sobre isso, mas o mais importante é saber que não existe contraindicação absoluta. Não há nada que a paciente vá fazer no consultório que faça mal, tanto para ela quanto para o bebê. A gravidez, ela não é uma doença. Isso é óbvio, é um estágio que a mulher está, um estágio importantíssimo, mas não é uma doença. E embora haja algumas mudanças no corpo da mulher durante esse período, isso não a impede de fazer nenhum tipo de tratamento. Existe um pensamento antigo, e esse pensamento inclusive é nocivo, de que se eu fizer algum tratamento numa paciente grávida e ela tiver algum problema depois, ela pode muito bem culpar o dentista por causa do tratamento que foi feito. Isso é uma falácia muito grande, isso nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer, tá? Infelizmente os colegas ajudam a propagar essa ideia antiga, essa ideia ultrapassada, e nós, dentistas de agora, a gente sofre por causa disso. Eu já escutei muita paciente chegar no consultório dizendo que um colega não quis atender ela porque ela estava grávida e a paciente estava com dor, estava com um problema sério que precisava de tratamento e estava bem longe de chegar a termo essa gestação. Quando a gente fala de tratamento odontológico, por mais tranquila que a pessoa seja, é um tratamento que leva a um estresse. A paciente grávida, ela está mais estressada ainda porque ela está em modo de proteção. Então, o estresse para ela faz muito mais mal. É importante que esse tratamento seja adequado, seja delicado, seja tranquilo, para que ela se sinta segura no tratamento. Qualquer problema que ela tenha que envolva dor, que envolva infecção, é muito mais perigoso, tanto para ela quanto para a criança, do que qualquer tratamento que a gente vai fazer. Às vezes a paciente chega com uma ideia no consultório de que faz apenas um tratamento rápido, alguma coisa que dê para tampar o buraco até chegar a hora de eu poder fazer o tratamento total, ou seja, na hora que a criança nascer. Isso não é uma boa ideia, nunca foi. Nenhum tratamento que tape buraco resolve o problema, principalmente se a gente está falando de infecção e de dor. Se a gente está falando de dor, essa dor vai voltar. E se a gente está falando de infecção, essa infecção não vai ser removida. Então, faça o tratamento completo desde que possível, sempre que possível. Evite esse negócio de vou apenas fazer um curativo, vou apenas colocar uma massinha para resolver o problema, porque isso não resolve o problema, isso só piora às vezes. Opte sempre pelo tratamento completo, sempre que ele for necessário, e principalmente se tiver envolvida infecção. Quando a gente fala de infecção, essa infecção é muito mais perigosa do que qualquer outro tipo de tratamento que a gente possa fazer no consultório. Se, por exemplo, o seu dentista fala que você precisa fazer um tratamento de canal ou mesmo extrair, arrancar um dente, opte por esse tratamento em vez de ficar tomando um remédio ou em vez de ficar fazendo algum curativo no lugar do tratamento. Uma infecção ela pode levar a parto prematuro, a criança pode nascer abaixo do peso e o parto pode ser mais demorado. Isso é fato, esses fatores estão ligados à infecção. Então, quanto menos infecção você tiver, melhor nesses aspectos. Se a gente conseguir manter a situação bucal da gestante de forma saudável, adequada e tranquila, com certeza isso se refletirá na gestação e a gestação vai ser mais agradável e mais tranquila também. Ao contrário, se a paciente tem infecção, se a paciente tem dor, essa gestação vai ser muito mais complicada. Para ter uma ideia de comparação,
É só fazer uma comparação com uma situação médica. Se por acaso a gestante chega no consultório do médico dizendo que ela está com alguma doença, com alguma infecção, eu duvido que o médico vai dizer para ela assim: acho melhor você ir para casa, esperar o bebê nascer e aí sim a gente vai tratar. Não, as medidas vão ser tomadas automaticamente para que o problema seja resolvido. Da mesma forma no consultório odontológico. Todas as medidas necessárias para a gente evitar o problema, para a gente diminuir o problema, elas serão tomadas para que a gente resolva essa infecção, que a gente resolva essa dor e que o restante da gestação seja mais tranquilo e mais agradável. Um dos grandes medos da paciente gestante e até mesmo de alguns colegas em relação ao tratamento odontológico é justamente a dose de radiação que a gente usa no consultório quando a gente faz alguma tomada radiográfica, quando a gente faz algum exame de raio-x. Primeiro, é importante que se entenda que a quantidade de radiação que a gente usa num exame radiográfico do consultório é mínima, é quase próximo de zero. Para a gente poder quantificar a dosagem de raio-x odontológico, a gente precisa entender que o raio-x ele é medido por uma unidade que chama rad. Uma unidade tóxica, uma quantidade tóxica de radiação é na faixa de 10 rad. Para fazer mal, eu preciso aplicar 10 rad. O aparelho de raio-x odontológico, a cada tomada radiográfica, ele aplica 0,01 milirad. É como se a gente pegasse um rad dividido por 1000 e esse milésimo a gente ainda dividisse por 100 e aí sim a gente teria a quantidade de radiação que sai de um aparelho de raio-x durante uma tomada radiográfica. É muito pouco, é quase nada. Então essa quantidade de raio-x não vai fazer mal nenhum. Para a gente ter uma ideia, um raio-x abdominal ele usa a dosagem de 290 milirad. Ainda é muito mais raio-x do que o raio-x que a gente usa no consultório. A quantidade de radiação que a gente aplica num raio-x odontológico é próxima de zero, não vai fazer mal nenhum para ninguém, nem para gestante, nem para o bebê. Além disso, a gente ainda toma várias precauções, como o uso de um avental de chumbo para proteger a barriga. Essa quantidade ela é dosada. O tipo de aparelho que a gente usa, que é o raio-x digital, ele aplica essa quantidade, inclusive essa quantidade é do raio-x digital, existe o raio-x analógico, alguns colegas ainda usam, mas a gente recomenda o uso do raio-x digital justamente para diminuir mais ainda essa quantidade de raio-x. Então é muito pouco, não tenham medo de ir no consultório por causa de um raio-x. Se o dentista virar para você e dizer assim, olha, a gente precisa fazer um exame de raio-x para ver qual é o seu problema, não tenha medo de fazer, isso não vai te fazer mal. Não arregale um olho falando assim, ai meu Deus, não posso fazer raio-x, eu estou grávida. Você pode, desde que controlado. Outra preocupação comum no consultório das futuras mamães e também de muitos colegas é justamente sobre medicação. Toda medicação que a gente for indicar para uma paciente gestante é porque ela é necessária, não é porque ela vai fazer mal para alguém, não é porque ela vai fazer mal para o feto. Toma muito cuidado com isso, porque algumas medicações elas são importantes. Aquela história de que é só porque estou grávida eu não posso tomar remédio nenhum é um mito muito grande. Algumas medicações são importantes e são necessárias. Lembrando que a gente está falando de pacientes saudáveis, de grávidas saudáveis. Se por acaso a grávida tiver algum outro problema de saúde, alguma condição sistêmica, é claro que a gente gostaria de entrar em contato com o médico que está tratando dela também, para a gente ver junto, descobrir qual é o melhor tratamento. Mas não tenha medo de medicação. Nem toda medicação faz mal, algumas fazem, outras não. O dentista vai ser capaz de dizer qual é a medicação adequada para o seu caso. Além disso, outra preocupação muito grande é em relação à anestesia. Ai meu Deus, estou grávida, não posso tomar anestesia no dentista. Sim, você pode, você deve. Não existe essa história de que você não pode tomar anestesia porque você está grávida. Pelo contrário. Imagina assim, procedimento odontológico, alguns deles causa desconforto. É óbvio.
Se a gente vai fazer uma restauração no dente, a gente vai abrir um dente, ou às vezes o dente está precisando fazer canal, a gente vai ter que abrir esse dente, ou às vezes até fazer uma extração dentária. Isso envolve estresse, envolve um desconforto e envolve dor. É muito mais importante que você esteja com uma anestesia adequada para que você não sinta dor durante o procedimento. Isso é importantíssimo. Agora, dizer que eu tenho que ficar aguentando a dor para não tomar anestesia é um absurdo. Isso não deveria nem passar pela cabeça de um profissional de saúde dizer isso para uma gestante. Vamos tentar fazer sem anestesia porque você está grávida e não pode tomar anestesia. Sim, você deve. Nenhum anestésico local que a gente usa no consultório, a não ser um que a gente vai falar disso já, mas a grande maioria dos anestésicos que a gente usa não faz mal nenhum. Existe um único anestésico, que é a prilocaína. Esse anestésico, ele tem, em estudo in vitro, ele mostra que ele é capaz de causar contrações uterinas e talvez tornar um parto prematuro. Por causa disso, a prilocaína não é indicada em pacientes gestantes. No meu consultório, eu não uso prilocaína para nada. Existem outras opções anestésicas, várias outras. Eu prefiro essas outras opções anestésicas porque a prilocaína tem essa potencialidade. Não quer dizer que se eu usar prilocaína numa paciente grávida, ela vai abortar. Mas existe estudo que correlaciona a contração uterina com a prilocaína. Então, melhor não usar. Porque o vasoconstritor que a gente usa na prilocaína é a felipressina, e a felipressina que tem esse efeito. Então, evitar. No meu caso, nem usar uso. Então, apenas tentar não usar. Fora isso, melhor não sentir dor devidamente anestesiado do que fazer um procedimento com dor, estresse, que vai fazer muito, mas muito mais mal, seja para a mãe, seja para o feto, seja para a gravidez, seja para qualquer coisa. Ninguém merece fazer um procedimento odontológico sentindo dor ou aguentando a dor, o que é muito pior. A gravidez é uma condição única, é uma condição especial na vida da mulher, é uma condição em que ela está gerando uma vida. Isso não quer dizer que ela deva ter menos cuidados. Tomar todos os cuidados possíveis para que essa gestação seja adequada e passar isso adiante para suas colegas, para seus grupos de gestante, passar essa informação adiante para que esse mito de que odontologia e gestação não combinam. Muito pelo contrário, o dentista é amigo da gestante. Frequentar o consultório durante todo o período da gravidez vai ser importante para que qualquer problema seja descoberto antes de virar um problema mais sério e que até mesmo alguns colegas parem com esse medo. É muito comum no consultório chegar pacientes falando que foram em vários dentistas e os dentistas se negaram a atender a paciente porque ela estava gestante e era perigoso. Eu fico muito triste com esse tipo de comentário porque não é para isso que a gente promove saúde. A promoção de saúde deve começar lá de baixo, então deve começar da educação de todos nós, não só os dentistas, mas também as pacientes. Passem isso para frente, passem essa informação adiante. Parem de achar que dentista faz mal para gestante, para que não aconteça casos que não aconteceu uma vez só, de paciente chegar no meu consultório ensanguentada porque ela mesma tentou remover o dente em casa, de tanta dor que ela sentia, porque os colegas se negaram a atender e a tratar. Essa não é a odontologia que a gente pratica, essa não é a odontologia que eu trabalho. Era isso que eu tinha para dizer para vocês que são mamães, para vocês que são futuras mamães, para vocês que são gestantes e para todo mundo. Vamos ajudar a espalhar essa ideia. Se vocês tiverem mais qualquer dúvida, as minhas redes sociais estão aqui embaixo, meu telefone, esse é o telefone do consultório. Pode ligar, pode tirar dúvida. É para isso que o Ateliê Oral está aqui, para ajudar, para promover saúde.